Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez, desta vez no texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses 4, e nós faremos a leitura dos versos 6 e 7. Filipenses 4, versos de número 6 e 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia em que nos reunimos para celebrar aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo, Senhor Deus, que tem feito, Senhor Deus, sermos gratos ao Senhor, e somos gratos por todos os seus benefícios. E agora, Pai, pedimos que o Senhor aquiete os nossos corações e que a Tua voz seja ouvida aqui neste lugar, ó Deus, e a todos a quem esta mensagem chegar, para que assim, ó Deus, o Teu nome seja glorificado e exaltado, para que o Teu povo seja alimentado, edificado, suprido, Senhor Deus, e para que vidas sejam transformadas pelo Teu Espírito Santo, pelo poder da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós já estamos no dia 21 de novembro. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, olha só, final do ano já está aí. A gente olha pelas ruas e vemos os enfeites de Natal, muito bonitos, por sinal. As casas também já preparando seus enfeites, a nossa igreja também já paramentada com a sua árvore. Então nós já nos aproximamos do final do ano. E ao olharmos para trás e também para frente, qual o seu sentimento? Gratidão ou ansiedade? Talvez você me diga, pastor, é óbvio que é gratidão, mas será mesmo? Lá no íntimo do seu coração? Isso porque a ansiedade acomete a maioria das pessoas. Segundo uma pesquisa publicada no site da CNN, agora recente, dia 13 de junho de 2024, 68% dos brasileiros relatam terem sintomas de ansiedade. 68%, mais do que 2/3 dos brasileiros dizem ter algum sintoma de ansiedade. E a maioria dessas pessoas não busca algum tipo de tratamento, algum profissional, outros buscam. Alguns são relatados ou são diagnosticados, melhor dizendo, através de exames clínicos, exames de imagem ou exames laboratoriais que consta algum tipo de anormalidade biológica, algum marcador biológico que pode trazer sim a ansiedade. Mas muitos outros não. Muitos outros, diante apenas do relato dos sintomas, são assim diagnosticados por certos profissionais. Mas o fato é que uma pessoa ansiosa tem sim sintomas muito desagradáveis, como taquicardia, sudorese, irritação, insônia, falta ou excesso de apetite, dentre outros. E pode parecer que a ansiedade seja uma coisa do mundo moderno ou pós-moderno, mas não. A ansiedade é uma coisa muito antiga, tanto que a Bíblia, um livro antigo, fala mais de uma vez sobre a ansiedade. E, diferentemente da ciência moderna e da pós-moderna, a Bíblia não se refere à ansiedade como uma doença, e sim como um pecado, pois, segundo a Bíblia, ansiedade é falta de confiança em Deus.
Por exemplo, Mateus 6, 25 a 34, se você puder abrir a sua Bíblia aí, Mateus 6, de 25 a 34, um texto bastante conhecido. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia hoje, para você conferir nas Escrituras o que eu estou falando, e assim, se você quiser marcar alguma coisa na sua Bíblia, você pode fazê-lo. Se você tiver com o seu aplicativo, também dá para fazer essa marcação. Mateus 6, de 25 a 34, Jesus ele disse: Por isso vos afirmo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Bom, um texto longo, né? Agora você se lembra como é que o texto começou? Com quais palavras que esse texto começou? Lá no versículo 25, começou com as palavras por isso. Ou seja, Jesus, ao tratar da ansiedade, ele está dizendo que a ansiedade ela é uma causa de alguma coisa que vem antes. E o que vem antes? Olha lá o versículo 19 até o versículo 24. Ele diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, observe, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela tem a ver com aquilo que nós acumulamos, ela tem a ver com aquilo que nós desejamos, e ela tem a ver com aquilo que nós adoramos. Então, se os meus bens são errados, aquilo que eu acumulo é errado, aquilo que eu desejo é errado, e aquilo que eu adoro é errado, eu vou ficar ansioso. E qual é a solução de Jesus? Voltar-se para Deus e confiar nele. E Paulo repete esse conceito aqui em Filipenses. Paulo ele vai dizer a respeito da ansiedade. Paulo vai nos chamar a atenção a nós não andarmos ansiosos de coisa alguma ou com coisa alguma. E como que nós tratamos a nossa ansiedade? Paulo responde: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Só que observe uma coisa aqui. O contexto de Filipenses é diferente do contexto de Mateus. Lá em Mateus, Jesus está falando a respeito da ansiedade provocada pelo amor ao dinheiro e aos bens materiais. Já aqui em Filipenses, Paulo fala num contexto de problemas relacionais.
Lá no começo do capítulo 4, no versículo 2, Paulo fala de uma disputa, de um desentendimento entre duas irmãs daquela igreja que eram colaboradoras do seu ministério, chamadas Evódia e Síntique. Elas haviam se desentendido por algum motivo que nós não sabemos, e este desentendimento provocou ansiedade. Isso acontece em todos os lugares. Acontece na família, acontece nos nossos relacionamentos profissionais, acontece na igreja, inclusive. Em toda igreja acontece algum tipo de problema de relacionamento, alguma divergência de relacionamento. E isso também pode trazer ansiedade aos nossos corações, meus irmãos. E por isso, Paulo apresenta aquelas duas irmãs, a igreja dos Filipenses e a todos os crentes que vieram posteriormente, inclusive nós, o que nós devemos fazer diante da ansiedade? Basicamente, a mesma coisa que Jesus disse. A solução é a oração. E ele fala da oração através de 3 diferentes palavras. Primeiro ele fala, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela, primeira, oração. A oração, na língua original grega, refere-se à oração de adoração. Lembra que eu falei que lá em Mateus, Jesus está falando que o problema da nossa ansiedade tem a ver com adoração? Então, quando a minha oração é uma oração voltada em adorar a Deus, em reconhecer que Ele é o Deus da minha vida, eu paro de adorar aos bens materiais e ao dinheiro, conforme relatado lá em Mateus, e adorar o meu ego, conforme era o problema aqui entre Evódia e Síntique. Eu paro de ficar disputando a minha preferência pessoal. Depois Paulo fala a respeito de súplica. Ou seja, essa palavra lá na língua original, na língua grega, está falando de petições. Então eu deixo de confiar nos meus bens materiais, no meu dinheiro e em mim mesmo, que era o caso aqui de Evódia e Síntique, e eu peço a Deus. Eu oro confiando que Deus vai suprir as minhas necessidades, que Deus é o meu juiz, que Deus vai fazer a vontade dEle. E em terceiro lugar, Paulo fala a respeito de nós orarmos com ações de graças. E é aqui que eu quero me demorar mais com você nessa noite, nesse instante. Nós estamos comemorando aqui hoje, na Igreja Presbiteriana de Adamantina, o Dia de Ação de Graças. Excepcionalmente, neste ano, a nossa igreja está comemorando com uma semana de antecedência. Isso porque o Dia de Ação de Graças ele é comemorado na quarta quinta-feira do mês de novembro. Isso foi estabelecido nos Estados Unidos e o Brasil acabou adotando a mesma data, a quarta quinta-feira do mês de novembro. Mas hoje é a terceira quinta-feira, isso porque na quarta quinta-feira deste ano, dia 28 da semana que vem, eu estarei em São Paulo acompanhando a Luísa, que vai fazer um vestibular lá no Mackenzie. E eu peço à igreja que ore por isso. Então o conselho, excepcionalmente, antecipou o nosso culto e a nossa celebração para o dia de hoje. Mas talvez alguns de vocês conheçam a história desta data, mas talvez outros não. Como que é a história dessa data? Lá no princípio do século XVII, cristãos reformados ingleses estavam sendo perseguidos pela igreja anglicana. E um grupo desses cristãos, chamados peregrinos, resolveu fugir da Inglaterra para a América, onde se tornou os Estados Unidos. Resumidamente falando, eles tomaram um navio chamado Mayflower. Ali, naquela viagem que durou alguns meses, várias pessoas morreram. Depois os sobreviventes chegaram na América, que seria os Estados Unidos. Tiveram um começo difícil, algumas mortes por doenças, algumas guerras com os índios. E no ano seguinte, em 1621, Deus abençoou aqueles nossos irmãos ali e outros que estavam com eles também. Nem todo mundo era crente, mas tinha crente no meio também, com uma grande colheita. E ali no outono de 1621, outono do hemisfério norte, entre setembro e dezembro, eles fizeram 3 dias de banquetes,
de gratidão a Deus por aquela colheita. Existem debates como realmente aconteceu tudo isso. Algumas pessoas pensam que foi um pouco diferente ou não. O fato é que a história é real, nos mínimos detalhes nós não sabemos, mas é mais ou menos isso que a história conta. Acontece que essa data foi oficializada pelo governo dos Estados Unidos e hoje é o segundo maior feriado daquela nação. Só perde para o Natal. E o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos é um dia grandioso. As famílias se reúnem, é um feriado lá, as famílias se reúnem e as famílias cristãs, na manhã de quinta-feira, vão às igrejas, participam de cultos e depois voltam para suas casas e comem peru, comem purê de abóbora e assistem o Super Bowl. Sabe o que é o Super Bowl? O Super Bowl é a final do futebol americano. E lá o país para assistir essa final. O país para assistir um dos maiores eventos esportivos americanos. Só que o que vem depois? Lá pela década de 1980, o comércio instituiu a Black Friday. E aí, toda aquela gratidão se torna em ansiedade das pessoas indo às madrugadas para a porta das lojas para ali gastarem o seu dinheiro nas promoções das lojas e gastarem todo o limite do seu cartão de crédito. Ou seja, hoje em dia, toda essa data se tornou algo comercial que, ao invés de trazer gratidão, trouxe ansiedade. E aí Paulo fala sobre a ansiedade, dando como antídoto ações de graças. Isso porque, meus irmãos, ações de graças vai nos fazer relembrar que nós temos um Deus que cuida de nós. Por que nós ficamos ansiosos? Porque nós nos esquecemos que Deus cuida de nós. Podemos até pensar na mente, na cabeça, que sim, eu sei, eu tenho um Deus que cuida de mim, mas no coração isso não é uma verdade, porque eu fico ansioso, eu fico preocupado, eu perco o sono. E Paulo escreveu esse texto, meus irmãos, num contexto bem diferente do contexto americano de hoje em dia, onde eles comemoram o Dia de Ação de Graças, ou o nosso próprio contexto aqui hoje. Paulo escreveu a carta aos Filipenses preso em Roma, preso por causa do Evangelho, preso por causa de Cristo. Paulo, ele tinha esperança de ser solto, mas ele sabia que ele corria o risco de ser executado. E Paulo, meus irmãos, nesse contexto em que a maioria das pessoas ficaria ansiosa, Paulo transmite gratidão. Paulo, ele não fica apavorado. A maioria das pessoas fica apavorada diante do risco da morte. Nós não precisamos voltar muito longe na história, é só voltarmos poucos anos, em 2020, que diante do risco de morte que as pessoas corriam, muita gente ficou apavorada. Paulo corria risco de morte, Paulo estava preso, ele sabia que podia ser morto. E olha o que ele escreveu em Filipenses 1:21, novamente, se você puder olhar na sua Bíblia. Filipenses 1:21, ele disse um texto que você deveria memorizar. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para Paulo, o risco de ser morto não trazia medo, não trazia ansiedade, mas ele se alegrava pelo fato de que se ele morresse, ele estaria com Cristo. E se ele vivesse, ele continuaria servindo a Cristo. E eu falei que ele se alegrava, né? Filipenses é conhecida como a carta do amor. De fato, nos seus 4 curtos capítulos, Paulo fala 16 vezes sobre o amor. Aliás, sobre a alegria, sobre a alegria. E por que Paulo fala sobre alegria? Por que Paulo demonstra em Filipenses que ele tinha um coração alegre e ele ensina e exorta os irmãos da igreja de Filipos a também terem corações alegres? Porque Paulo era um crente grato. Só é possível sermos crentes alegres se formos crentes gratos. E vejam, meus irmãos,
Paulo, ele demonstrou essa gratidão na circunstância desfavorável que ele escreveu esta carta. Lembra que eu disse? Paulo estava preso injustamente, preso por pregar a palavra de Deus. Qualquer pessoa numa situação dessa poderia reclamar, murmurar, duvidar do amor e do cuidado de Deus. Quem agradeceria a Deus uma condição assim? Mas veja o que Paulo escreveu em Filipenses 1, 12 a 14. Se você tiver com a sua Bíblia aí, mais uma vez, volte à página. Filipenses 1, 12 a 14. Ele disse: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo era grato a Deus. Por quê? Pelo fato de que Deus o colocou naquela condição, e porque ele estava naquela condição, a guarda pretoriana, toda ela, diz Paulo, teve a oportunidade de ouvir o Evangelho. Se Paulo não tivesse sido preso naquele local, naquela cidade, aqueles soldados não teriam ouvido o Evangelho. A circunstância era desfavorável aos olhos humanos, mas favorável aos olhos de Deus. Deus colocou Paulo no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Tanto é que quando a gente chega no final de Filipenses, nós vemos Paulo dizendo que os da casa de César, eles mandavam lembranças. Os das casas de César os saúdam. Quem eram os da casa de César? Eram funcionários, eram servos que trabalhavam no palácio do imperador. E como é que eles... E aquelas pessoas haviam ouvido o Evangelho e haviam se convertido. E elas mandavam lembranças, saudações para os filipenses. Como é que você acha que aquele pessoal se converteu? A guarda pretoriana, além de fazer ali a escolta aos prisioneiros, era a guarda pessoal do imperador. Então você imagina o seguinte: Paulo preso, Paulo tinha contato com soldados da guarda pretoriana, ele evangelizou esses soldados, alguns desses soldados devem ter se convertido, e esses soldados, na sua escala, no seu turno, vão lá trabalhar, prestando serviço no palácio, e ali em contato com outros trabalhadores, servos, funcionários do palácio, eles transmitem, eles pregam o Evangelho e outras pessoas se convertem. Então Paulo era grato a Deus. Deus havia o colocado naquela circunstância desfavorável, mas não foi à toa, não foi em vão, não foi para massacrar Paulo, mas porque por aquela circunstância pessoas fossem convertidas. Ele disse ainda aqui no texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, que a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, pelo fato de Paulo estar preso e conseguir pregar o Evangelho mesmo preso, outros irmãos, quando ficaram sabendo dessas coisas, falaram assim: bom, se Paulo preso consegue pregar, ainda mais eu solto consigo pregar para mais gente ainda. Então vejam, meus irmãos, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, Paulo nos ensina a termos corações gratos, porque Deus trabalha em nós e através de nós, sejam quaisquer circunstâncias, sob quaisquer circunstâncias. Deus não nos coloca à toa nos lugares e nas circunstâncias em que nós estamos. Mesmo que elas sejam desfavoráveis, mesmo que elas sejam dolorosas, mesmo que nós tenhamos que sofrer, Deus nos colocou naquela condição, naquela situação, naquele local, para que o nome dele seja exaltado e para o nosso bem. Por isso tem que ser grato a ele, grato porque ele é sábio. Mas vejam, meus irmãos, Paulo, ele demonstrou gratidão também, lá no capítulo 4, quando ele recebeu a oferta vinda da igreja filipenses, em Filipenses 4, 10 a 13. Novamente, se você puder olhar na sua Bíblia, Filipenses 4, 10 a 13, ele disse: alegrei-me
sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, como de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo agradeceu aos filipenses. Paulo recebeu aquela oferta como aroma suave de uma igreja muito amorosa e de uma igreja que tinha um lugar todo especial no coração de Paulo. A igreja dos filipenses era uma das 3 igrejas da Macedônia. E Paulo vai nos dizer lá em 2 Coríntios capítulos 8 e 9 que as igrejas da Macedônia eram profundamente pobres. E mais abaixo aqui no texto, no versículo 15, ele vai falar que nenhuma igreja se associou com ele no tocante a dar e receber, senão exclusivamente vós outros. Ou seja, aquela igreja pobre era uma igreja que não desistiu de abençoar Paulo. E por isso aquela igreja era uma igreja abençoada. No versículo 17 ele fala, não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido. Paulo era grato. Paulo era grato porque mesmo naquela condição desfavorável da prisão, Deus cuidava dele. Ele era a boca de Deus ali na prisão. E Deus colocava o pão na sua boca, suprindo, não através de uma igreja rica, de uma igreja que tinha muitos recursos, mas de uma igreja que ele mesmo vai dizer lá em 2 Coríntios 8 e 9, profundamente pobre. Meus irmãos, a gratidão, ela remove a ansiedade do nosso coração. Ela remove, porque ela nos faz lembrar os benefícios de Deus na nossa história. Quando eu olho para tudo que Deus fez por mim e continua fazendo, eu me torno uma pessoa grata e abandono a ansiedade. Foi o que nós lemos lá no Salmo 103, versículo 2, se você quiser abrir novamente, Salmo 103, 2. Quando ele diz assim, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Preste atenção, você fica ansioso quando você se esquece dos benefícios de Deus. Quando você se esquece da salvação, da graça, da misericórdia, da cruz, quando você se esquece que por toda a sua história, Deus cuidou de você, suprindo cada uma das suas necessidades. Deus não te abandonou, Deus esteve ao seu lado, Deus, Ele te deu o pão de cada dia, Deus, Ele te deu saúde, Deus cuidou de você quando você estava enfermo, ou seja, em cada dia da sua história, no seu passado, até hoje, Deus esteve com você. E por que pensar que Ele não estará até o fim? Quando nós nos esquecemos do que Deus fez por nós no passado, dos benefícios, e lá Davi ele vai relatar os benefícios no Salmo 103, né? Ele vai relatar, Ele é quem perdoa, versículo 3, todas as tuas iniquidades, o perdão. Ele quem sara todas as tuas enfermidades, a cura. De quem da cova redime a tua vida, a vida. E te coroa de graça e misericórdia, a graça é a misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, vida longa, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Mesmo na mocidade Ele nos dá saúde. Isso aqui é alguma coisa, são poucos dos benefícios que nós recebemos de Deus e que Davi relata, mas cada um de nós aqui na nossa vida pessoal, se nós pegássemos um caderno daqueles de, 200 folhas e começássemos a escrever desde a nossa mais antiga lembrança. Eu, por exemplo, a minha mais antiga lembrança é com 3 anos de idade. Parece que a maioria das pessoas é isso.
3 anos de idade, a lembrança mais antiga. A Lavínia é uma exceção, ela lembra de coisas quando ela tinha 2. Mas, se você tentar puxar lá atrás, rebobinar a fita, olha, já entreguei a minha idade, rebobinar a fita. Você já rebobinou uma fita? Você já rebobinou na caneta? É mais antigo ainda. Você vai lembrar de coisas, de livramentos, de suprimentos, de cuidados. Deus cuidou de você, Deus cuidou de cada um de nós. Salmo 116, 7 transmite a mesma ideia. Salmo 116, 7 ele diz assim: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Eu vou ler novamente, você estava procurando, eu ouvi folhas voltando, então eu vou dizer, Salmo 116, 7: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Então, quando você estiver lá, demorando para dormir, perdendo o sono, preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã, mês que vem, ano que vem, diga para a sua alma o seguinte: volta ao sossego. Volta minha alma ao sossego, o Senhor tem sido generoso para comigo. Eu sou grato porque Deus nunca se esqueceu de mim. Eu sou grato porque Deus tem me sustentado. Então eu posso descansar, eu devo descansar. Não sei se todos vocês conhecem a história do rei Josafá. Se você puder abrir a sua Bíblia novamente, em segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 21. Veja, enquanto você abre, segundo Crônicas 20, 21, eu vou te dar o contexto. Ali, o contexto é o seguinte: Jerusalém será atacada por 3 exércitos inimigos. E os exércitos se aproximam e eles vêm para destruir Jerusalém. Josafá sabe que ele não tem poder militar suficiente para enfrentar aqueles 3 exércitos inimigos juntos. O que ele faz? Ele apregoa um jejum em toda Jerusalém, em toda Judá. Toda a população jejua. O texto diz que homens, mulheres, crianças estavam reunidos, juntos ali, orando e jejuando. E a resposta de Deus vem através de um profeta, dizendo que Deus daria vitória ao seu povo. O que Josafá faz imediatamente depois que ouve a promessa de Deus? Agora eu vou ler, segundo Crônicas 20, 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo o quê? Está aí? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora preste atenção numa coisa, preste bem atenção no que eu vou falar. A vitória não tinha chegado ainda. Josafá não tinha visto a vitória ainda. Josafá tinha promessa, mas não o cumprimento dela ainda. Mas ele já agradecia. Vejam, meus irmãos, Josafá ele poderia ficar ansioso, mas será? Será que Deus vai realmente nos dar a vitória? Mas olha só, humanamente falando, não tem como, são 3 contra 1, não dá. É claro que Josafá conhecia, por exemplo, a história de Gideão. Lembra de Gideão com seus 300 homens? Que venceu aquele outro grande exército? Meus irmãos, o cumprimento da promessa ainda não tinha chegado. Mas Josafá já agradecia e motivava o povo e ordenava ao povo a também agradecer, a fazer o mesmo. E meus irmãos, a Bíblia está repleta de promessas de Deus para nós, e se Deus já cumpriu promessas no passado, Ele cumprirá no presente e no futuro. Deus já cumpriu promessas na sua vida e na minha vida no passado, e tantas outras promessas que Ele tem para nós serão cumpridas no futuro, e nós já podemos e devemos ser gratos por aquelas que nem se concretizaram ainda. Nós temos aqui estudado o livro de Apocalipse aos domingos, repleto de promessas futuras. Eu já sou grato por isso.
Eu sou grato porque eu estarei no céu. Eu sou grato porque eu vou ressuscitar com Cristo. E o meu corpo corruptível não mais existirá, mas eu terei um corpo incorruptível. Eu sou grato porque não haverá mais nenhum resquício de pecado no meu ser. Coisas que só acontecerão na eternidade, no futuro. Eu sou grato porque Deus vai cuidar de mim até o último dia da minha vida. Então, não aconteceu isso ainda, a não ser que o meu último dia seja hoje. Mas por enquanto não é, por enquanto não aconteceu, não chegou. Mas Josafá já era grato por uma promessa que não havia sido concretizada. Quando nós olhamos na palavra de Deus as suas promessas, nós devemos ser gratos. Nós, meus irmãos, devemos viver como filhos de um pai que cumpre as suas promessas. Nós que somos pais aqui, homens, às vezes nós não cumprimos com as nossas promessas, para nossa vergonha. Quantas promessas nós, pais, já fizemos aos nossos filhos e não cumprimos? Sabe por que nós não cumprimos? Porque nós somos pecadores, imperfeitos, falhos. Agora, o seu Pai Celestial, Ele cumpre todas as suas promessas. Por isso nós não devemos viver como órfãos, viver ouvindo vozes do mundo e não a voz de Deus na sua palavra. Por isso nós devemos orar com ações de graça, relembrando o cuidado de Deus em nosso passado e assim nos certificarmos de que Ele continuará cuidando de nós hoje e sempre. Por isso, irmãos, orar com ações de graça nos torna mais maduros. Eu não fico perdendo sono, eu não fico ansioso, eu não fico preocupado o que será o dia de amanhã, porque eu sei que eu tenho um Deus que cuidou de mim no passado. Eu sou grato a Ele por isso. E Ele vai continuar cuidando de mim por toda a minha vida, mesmo quando as circunstâncias forem desfavoráveis, como era o caso de Paulo. E a Bíblia mostra isso claramente diversas vezes. Por exemplo, José foi vendido como escravo para o Egito, uma circunstância desfavorável. Mas por causa da sua escravidão no Egito, é que a família dele não morreu de fome. Você conhece a história? Depois, Ruth ficou viúva. Sua sogra Noemi também empobreceram. Noemi volta a Belém, sua terra natal, levando a tiracola sua nora, Ruth, as duas pobres. Mas lembra da história? Especialmente os jovens adolescentes que participaram da gincana recentemente? Deus usou a circunstância desfavorável da viuvez, tanto de Noemi como de Ruth, para que ambas fossem a Belém, e lá em Belém, Ruth conhecesse Boaz e se casasse com ele, e se tornassem bisavós de Davi. O que essas duas histórias têm em comum, além de uma circunstância desfavorável que acabou vindo para um bem, para algo favorável? Essas duas histórias apontam para o mesmo personagem. Por quê? Porque José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, seus irmãos foram salvos da fome. E por isso a linhagem do Messias continuou. Porque Ruth ficou viúva, ela foi para Belém, ela se converteu, lembra? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então ela se converteu depois da viuvez, ela vai para Belém, ela se casa com Boaz, e ali a linhagem do Messias continua, porque vai vir o bisneto Davi, e Davi vai dar e a linhagem de Davi, a dinastia de Davi, vem o Messias. Porque circunstâncias desfavoráveis como essas aconteceram, é que o nosso Salvador veio ao mundo. E porque Ele morreu numa cruz, quer circunstância mais desfavorável do que essa? Que poderia causar mais ansiedade do que essa? Porque Ele morreu numa cruz, como um criminoso, como um maldito pendurado no madeiro. Nós temos a salvação. Nós temos tudo. Romanos 8, Paulo ele fala isso, meus irmãos. Romanos 8 ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele nos deu filho dele, para que nós pudéssemos ser também filhos dele. Por isso nós cremos, meus irmãos,
naquilo que a Bíblia fala a respeito de cada dia das nossas vidas. Salmo 139, 16, outro texto que todos nós deveríamos decorar. Salmo 139, 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus olhou você na escuridão do ventre materno. Ele estava cuidando de você lá, onde ninguém tem acesso, nem a sua mãe. Nem a sua mãe tinha acesso. Ele estava lá dentro, cuidando de você, olhando e cuidando e provendo todo o alimento para o seu crescimento. Deus cuidou de você depois que você nasceu, e Deus providencialmente decretou cada um dos nossos dias, cada segundo da nossa vida, cada batimento do nosso coração, cada inspiração e expiração dos nossos pulmões. Deus cuida de cada milésimo de segundo das nossas vidas. Você já teve livramentos assim, em que por um triz você não sofreu um acidente? Eu tive um hoje de manhã. Por um triz eu não sofri um acidente. Uma coisa de centímetros. Deus cuida das coisas menores e das maiores também. Por isso, meus irmãos, pode ser que as circunstâncias na sua vida melhorem. Pode ser que mantenham-se estáveis, ou podem ser que piorem. Mesmo assim, seja grato. Seja grato porque Deus, Ele está cuidando de você, de cada um de nós, independentemente das circunstâncias. E está trabalhando na sua vida, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, para o seu bem, para que você se torne mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, para que o nome dele seja glorificado. Pode ser que você esteja enfrentando circunstâncias difíceis no seu trabalho, na escola, na faculdade, talvez na sua família, talvez alguma situação, algum problema de saúde. Eu hoje aqui estou desfalcado, vocês devem ter visto. Metade da minha família não está presente. Os últimos dias foram difíceis em casa, porque nós 4 ficamos gripados. E nunca aconteceu isso, dos 4 ficarem ruins ao mesmo tempo. Sempre um ou 2, ou às vezes 3, continuava bom para cuidar daquele que estava enfermo. Mas dessa vez os 4, pela primeira vez que eu tenho lembrança. Mas eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus porque Deus nos deu condições de passarmos pelo tratamento médico. Deus nos deu condições de comprarmos os medicamentos. Deus nos deu condições de nós cuidarmos uns dos outros. Mesmo os 4 ruins, nós cuidamos uns dos outros. Eu sou grato porque eu e a Lavínia estamos aqui e nós já estamos melhorando. Mas eu sou grato também porque, apesar da Ana e da Luísa ainda requererem maiores cuidados, Deus está cuidando delas. Deus está protegendo, cuidando e sarando elas. Então, da mesma forma, meus irmãos, eu sou grato por vocês. Sou grato porque nesta igreja Deus tem usado a nossa família para abençoar e sermos abençoados. Então, olhe para a sua vida. Quais os motivos que você tem para ser grato ao Senhor? Quais os motivos que você tem que você pode erguer a sua voz e orar com ações de graças, espantando para bem longe a ansiedade do seu coração? Motivos que te fazem crer, adorar e confiar naquele que deu o próprio Filho dele em amor a você. Então seja grato a Ele em todo o tempo, tanto no ordinário quanto como no extraordinário, tanto na saúde como na doença, tanto na abundância quanto na escassez, tanto na alegria como na tristeza. Em todo o tempo, seja grato ao Senhor.
Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.